Quais são as obras e autores do fantástico na literatura e no cinema que fazem aniversário em 2020? E aí, tudo fantástico com você? Nesse primeiro vídeo aqui do Fantástico Cursos em 2020, já começo dando as boas-vindas para você por mais essa presença, mais um ano aqui do canal. Obrigado pela sua confiança no trabalho aqui realizado. E esse vídeo aqui é um vídeo de utilidade pública. Por quê? Porque se você edita revista, você quer montar alguma coletânea, ou então você organiza periódico acadêmico, ou está pensando também em alguma atividade cultural, vou te passar aqui as obras e autores, tanto aniversário de morte como aniversário de nascimento, publicação de obra, as efemérides, ou seja, as datas comemorativas de obras significativas da fantasia, do gótico e da ficção científica. Antes disso, lembrar você, fica o convite, primeiro vídeo, para você entrar também no canal do Fantástico Cursos no Telegram. Tem o link aí embaixo, aqui na descrição do vídeo. Telegram é o local onde, muito melhor que o WhatsApp, onde eu vou colocar conteúdos exclusivos, áudios explicando alguns conceitos, tanto para quem escreve, pesquisa e também cria conteúdo ligado ao Fantástico. Então olha aí embaixo o Telegram, porque Telegram é o que você merece. O WhatsApp é zoeira, grupo de meme e fake news. Falando isso, vamos lá para o conteúdo. Eu vou começando aqui pelas datas de aniversários. Você sabe quais são os autores representativos que fazem aniversário em 2020? Então, vamos começar pelo seguinte. Começar com dois representativos do século XIX, um francês e um escocês. Eu estou falando aqui de Guy de Maupassant, que em 2020 nós temos a celebração de 170 anos do nascimento desse escritor francês, autor de, dentre várias obras, o Orla. Maupassant, que nasceu em 1850 e, portanto, nesse ano nós temos 170 anos do seu nascimento. Da mesma forma, outro escritor também que você conhece ligado ao Fantástico, que também nasceu em 1850, ou seja, são 170 anos de nascimento, é o Robert Louis Stevenson, autor de, dentre outras obras, O Estranho Caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Ainda no século XIX, 2020 marca os 160 anos de nascimento de J.M. Barrie. J.M. Barrie, que foi o escritor da peça de teatro Peter Pan e Wendy. Obra essa que vai se alinhar com outros representantes da literatura para crianças da segunda metade do século XIX. 2020 também celebra os 130 anos de dois escritores fundamentais, tanto para a ficção científica quanto também para o horror. Estou falando aqui de H.P. Lovecraft. Em 2020 celebramos 130 anos do nascimento dele, que ocorreu em 1890, da mesma forma que do Karel Čapek. Karel Čapek é o escritor que criou a peça Roswell Universal Robots, ou, no Brasil, Fábrica de Robôs, a peça que criou a palavra robô na ficção científica. Hoor, que inclusive é um dos raríssimos exemplos de ficção científica no teatro de destaque. Já falando da celebração de escritores e escritoras que em 2020 celebram 100 anos, um século de nascimento, nós temos a grande dama, a grande baronesa do romance policial, que é a P.D. James. Já fiz vídeo aqui no canal Fantástico Cursos falando sobre essa questão do romance detetive, do romance policial e sua ligação com o gótico. Em 2020 também é a celebração de um século de nascimento de Ray Bradbury, autor de Crônicas Marcianas, de Fahrenheit 451, dentre outras várias obras. Também 100 anos, inclusive é agora em 2 de janeiro que acontece o nascimento de Isaac Asimov. Isaac Asimov nasceu em 2 de janeiro de 1920, ou seja, 2020 também é a celebração do centenário desse grande mestre da ficção científica. Da mesma forma, ainda no campo da ficção científica, além de Ray Bradbury, Isaac Asimov, outro escritor que também nasceu em 1920 é o Frank Herbert, que tem seu lugar na ficção científica por ser o autor de Duna. Duna, obra de 1965. Avançando um pouco mais para baixo da casa dos 100 anos, 2020 também celebra os 80 anos de nascimento da grande escritora inglesa Angela Carter. Da mesma forma, ainda no campo da literatura inglesa, mas dessa vez falando de um autor que ainda está vivo, 2020 marca os 60 anos de Neil Gaiman. Pois é, parece não, mas Neil Gaiman em 2020 vai completar
completar 60 anos. Já tratando de outro tipo de aniversário, aniversário de morte, em 2020 nós temos duas figuras de destaque. Primeiro, Oscar Wilde celebra 120 anos de morte em 2020. Oscar Wilde, que veio a falecer em 1900. O grande mestre da literatura inglesa, autor de, dentre várias obras, O Retrato de Dorian Gray. Já dentro do século XX, 2020 marca os 70 anos de morte de George Orwell, o autor de 1984. George Orwell faleceu em 1950. Já falando de obras representativas do Fantástico, fica a dica, não perca a celebração dessas datas aqui. 2020 marca os 150 anos da publicação de 20.000 Léguas Submarinas de Júlio Verne. 20.000 Léguas Submarinas, que inclusive vai ser celebrada junto com os 100 anos de Isaac Asimov, num evento regular que acontece sempre na UERJ, que reúne diferentes pesquisadores de diferentes instituições do país que se reúnem para discutir o fantástico, as mudanças e os rumos da literatura fantástica. Então, fica ligado no Fantástico Cursos, que sempre que tiver mais informações, vou colocando para você ficar por dentro desse evento. 2020 também marca os 100 anos de a obra que eu já comentei, Rawson Universal Robots, ou seja, a fábrica de robôs. Então, se você quiser fazer algum número temático, alguma coletânea, alguma coisa assim, para celebrar a própria discussão desse impacto do robô, 2020 é o momento. Porque, além de ser 100 anos da fábrica de robôs, também são 130 anos do aniversário do Karel Čapek. Então, essa é uma boa oportunidade para você discutir esses rumos do robô e o impacto desse ser na literatura fantástica. E falando da fábrica de robôs, de obras de ficção científica, também 2020 marca os 100 anos da primeira distopia moderna. Já falei disso em outros vídeos do Fantástico Cursos. 2020 marca 100 anos em que a obra Nós, do James Amiatin, foi escrita. A primeira vez que essa obra foi publicada foi em 1924 nos Estados Unidos, mas, na verdade, ela foi escrita em 1920, só que o Amiatin não pôde publicar porque no período a situação na União Soviética estava tensa. Mas são 100 anos, 1920, de Nós. Todo mundo que escreve, todo mundo que pesquisa distopia tem de passar por Amiatin com Nós, o Aldous Huxley em o Admirável Mundo Novo e o George Orwell com 1984. Certa vez eu estive, no ano passado, eu estive num evento do Fantástico, tinha uma pesquisadora, uma jovem pesquisadora que estava pesquisando Jogos Vorazes e ela nunca tinha lido tanto o Admirável Mundo Novo quanto também o 984. Eu fiquei pasmo assim, porque como assim? Existem obras, não é coisa de chato não, mas existem obras que você precisa ler se você quer pesquisar outras obras mais contemporâneas ligadas a esse mesmo universo. Então eu vou falar disso em outro vídeo do Fantástico Cursos, mas lembre-se, é importante conhecer o Nós, do James Amiatin, porque foi nessa obra que nasceu todas as convenções da literatura de distopia que a gente vê aí apresentadas até hoje, tanto na literatura quanto no cinema. Falando de outra obra que faz aniversário de 100 anos em 2020, essa ligada ao universo do terror e do gótico, é O Gabinete do Dr. Caligari. Também já fiz vídeo aqui no Fantástico Cursos falando dessa obra, esse clássico do expressionismo alemão, tão influente até os dias de hoje e que celebra 100 anos, parece não, mas já celebra 100 anos em 2020. Então fica a dica. E para fechar, essa da fantasia e da literatura brasileira é A Menina do Nariz Arrebitado, de Monteiro Lobato, publicado em 1920. Sim, esse clássico da literatura infantil, porta de entrada do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e que vai se alinhar com os romances infantis, romances para crianças do final do século XIX. Olha o vídeo aí em cima também que eu já falei disso. Em 2020 celebra 100 anos. Lembrando que dá depois uma olhada aqui na descrição do vídeo, porque a equipe, sensacional equipe da Biblioteca Nacional, disponibilizou gratuitamente a edição da Menina do Nariz Arrebitado para que mais pessoas possam conhecer esse clássico de Monteiro Lobato. Então, o que não falta em 2020 são oportunidades para celebrar o fantástico, tanto o fantástico na literatura quanto também no cinema. E você lembra de mais alguma outra data, alguma obra, algum escritor, escritora que está fazendo alguma celebração em 2020, de aniversário, alguma coisa assim? Então deixa aí nos comentários, sempre
sempre, são comentários ricos que ajudam a enriquecer ainda mais o conteúdo aqui do Fantástico Cursos. Agradeço mais uma vez pela sua presença nesse primeiro vídeo de 2020. Lembre-se de deixar sua curtida, de compartilhar o vídeo. Vejo você no próximo vídeo. Até lá!